Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. E aquele que quer se aprofundar mais nisso, leia Provérbios, né? O livro de Provérbios é um dos melhores livros para isso. E a Bíblia, principalmente Provérbios, tem uma coisa que nos ensina tudo, amor. Tudo que você precisar, a Bíblia tem. Todos os tipos de assuntos, a Bíblia tem. Então, às vezes a gente fala assim no mundo, um provérbio mundano, né, que não é bíblico, mas fala assim, aquele que anda com porco, farelo come, né? Aí fala assim, diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Isso, mas eu creio que tem provérbios na Bíblia que tenham esse mesmo sentido, que falam que nós temos que tomar cuidado com quem nós andamos, porque eu não sei bem onde está, então eu não vou querer falar algo. Não andar na roda, não sei. Também. Mas tem um em Provérbios que ele é bem assim, bem direto, sabe? E eu estava vendo quando ele estava falando, Provérbios 18, fala muito sobre essa questão de palavras e sobre a língua. E olha que 18 e 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos teus lábios se fartará. E como esse versículo, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, quando nós ofendemos um irmão, é difícil alcançar esse irmão de novo. É difícil. Não é fácil. Então temos que tomar cuidado. Como eu disse a ela, às vezes tem pessoas que abrem a boca em cima de você. E como um versículo que citou no vídeo, Provérbios 15, 1, que falou assim, que aquele que... não é possível, não guardei esse tanto. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vem aquela pessoa em cima de você, descarrega tudo. E você vai descarregar em cima da pessoa de novo, vai virar uma bagunça. Mas se você, uma pessoa chegar, para te bater, quebrando, você ficar... Acabou a briga, a pessoa sai até cuspindo marimbondo e vai embora. A pessoa está brava. Para que eu fui brigar com esse menino? Esse menino não deve ter pensando de barato. Não sabe comprar briga, né? Não sabe, esse menino nem age. Que isso? Isso não é homem, não. Não é homem, não, porque homem não aceita isso. Homem que é homem não aceita ninguém gritar com ele. Não é assim que às vezes a gente escuta? Homem que é homem não aceita ninguém gritar com ele. Mas o homem que é de Deus tem que aceitar alguém gritar com ele e ficar daquele. Não é? É difícil, né? Eu falei com ela uma coisa, eu estava na cozinha e eu estou assim, comigo ali, eu conversando com Deus e falando. Não é tão fácil fazer o que a gente quer, mas é tão difícil fazer o que Deus quer. Não é verdade? Às vezes, se eu quero fazer alguma coisa, eu faço com toda a vontade. Mas de fazer aquilo que Deus quer, eu faço com má vontade, eu faço, eu vou fazer porque eu tenho que fazer porque o Senhor mandou. Mas não é porque eu quero fazer, é porque eu tenho que fazer. Então nós temos que pensar, e às vezes eu estou assim, Deus falando uma loucura assim, e eu vou pegando. E hoje, essa palavra, esse hino que a Andressa cantou, muito lindo, né, das promessas de Deus, e eu lendo a Bíblia hoje, estava lendo 2 Reis 22, e aconteceu uma profecia que um profeta de Deus, a Bíblia não fala o nome desse profeta, em 1 Reis 13, é a história do profeta até que um leão matou. Ele profetizou que Josias, lá em 1 Reis 13, que Josias, deu nome e tudo, que Josias ia destruir o templo, o altar de Jeroboão. Jeroboão foi o rei que que fez pecar todo Israel, até em jogo. Quando você está lendo rei, fala assim quando termina o rei. E este andou nos maus caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Toda hora fala isso, você fica até assim meio enjoado, sabe? Mas aconteceu isso lá em 2 Reis 22. Josias, esse menino começou a reinar com 8 anos de idade. E ele foi o que
altar de Jeroboão. Então a palavra é que Deus usou um profeta sem nome, já falou o nome da pessoa que ia 300 anos depois, nasce Josias. E ele herda o reino e com 8 anos destrói tudo que tinha se levantado em Israel, os deuses, os altares, as estátuas, destruiu tudo, assim como a palavra que o homem falou. Então é o que eu penso e é o que eu digo para vocês. Às vezes Deus prometeu uma coisa para vocês. Aí isso me levou a pensar, será que é algo que Deus prometeu para mim? Será que não vai ser para mim? Será que vai ser para o meu filho? E às vezes a gente fica assim tão ansioso, querendo que aquilo se cumpra já na nossa vida. Nós queremos profeta, Deus usou um profeta, Deus falou algo com você e você quer que aquilo se cumpra já. Se não cumpriu já, é da carne. E isso nós vemos que não é, amado. Isso leva um tempo. E se foi de Deus, se Deus prometeu, vai cumprir. Se não é em você, é no seu filho. Amém? Então vamos saber esperar em Deus, porque Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Até um homem que não é crente, não sei se é crente ou se diz crente, mas ele está escrevendo aí no jornal que ele sampa, né? Acho que ele frequenta algumas igrejas de vez em quando. Mas no jornal ele escreve coisas sobre a Bíblia, coisas sobre... Hoje eu li lá Eclesiastes 3, que tudo tem o tempo de Deus, que no Rio de Janeiro aconteceu isso, que tem o tempo de chorar, tem o tempo de sorrir, e que Deus teve o tempo certo para estar, né, fazendo essa coisa no Rio de Janeiro, que está lindo. E o homem, ele nem sei se é crente, mas... Não, né? Mas um dia ele falou que ele frequentou... Foi na igreja Shekinah, que ele escreveu no jornal, e até aquele cantor que veio aqui, aquele Luiz Cláudio, estava lá e cantou sobre Lázaro, né? João 11 lá, que Lázaro ressuscitou, e ele contou essa história no jornal, esse homem, esse santo. Falando ali de João 11, de Lázaro, que às vezes nós queremos que Deus... Oi? Benção, né? Às vezes... Não sei, eu acho que foi aquela eleição do representante brasileiro. Eu acho que, olha, eu não tinha percebido, eu não fui por essa maldade, por isso que a gente, né, é tão enganado, ingênuo. Mas, amém, que Deus me converta, porque ele já ouviu da palavra. Faltavam lá de João 11, que nós queremos as coisas já, e que Jesus deixou que Lázaro morreu depois de... Quanto tempo Jesus foi lá? Depois de 4 dias. 4 dias Jesus foi lá e fez o Lázaro ressuscitar. E nós quantas vezes queremos as coisas já. Então é isso que eu queria falar. Outra coisa que eu queria falar. O que eu vou aprendendo e vendo eu falo para vocês, tá bom? Não sou egoísta não. Uma coisa eu estava vendo, eu consegui ver a televisão brasileira no meu celular. Eu estava vendo Bandeirantes, e lá tem um programa que chama Brasil Urgente. Não sei se alguém... Brasil Urgente, com tal de Datena. Nem sei se o cara é crente. Eu acho que o cara é crente, né? Aquele Datena, não é não? Mas ele fala muito de Deus, fala que é bíblico, e fala que crê em Deus, e fala que existe uma vida depois dessa melhor do que essa. Ele falou isso, entendeu? E ele falou assim, no caso que aconteceu no Brasil, de uma irmã de 53 anos, batendo na outra de 83. Irmã, espancando a velha, jogando água fria, derrubou a velha da cadeira, bateu a cabeça na parede, deu uma rasteira assim na velha e jogou pro chão. Aí ele falou assim, isso é bíblico, o cidadão. Falou, é bíblico. Nós já mostramos aqui muito, é pai matando filho, é filho matando pai, é irmão contra irmão. Até o cidadão lá que não é crente, mas conhece a Bíblia pelo menos, né? E se ele falou que existe outra vida, ele já deve saber alguma coisa. Então, amados, nós vemos tudo encaminhando, está acontecendo coisas assim, que você fica assustado. O outro foi uma menina de 8 anos de idade. Não sei se ouviu? A menina de 8 anos, uma prima, a prima de 14, e o namorado da prima, 13, o cidadão... 13 anos. A 13, a menina? Não.